Os teólogos. Arrasado o jardim, profanados os cálices e as aras, os hunos entraram a cavalo na biblioteca monástica e rasgaram os livros incompreensíveis, e os vituperaram e queimaram, temerosos talvez de que as letras encobrissem blasfêmias contra o Deus deles, que era uma cimitarra de ferro. Palimpestos e códices arderam, mas no coração da fogueira, no meio da cinza, perdurou quase intacto o livro 12 da Civitas Dei, que narra o que Platão ensinou em Atenas. Depois de séculos, todas as coisas recuperaram seu estado anterior, e Platão, perante o mesmo auditório, em Atenas ensinará de novo a mesma doutrina. O texto perdoado pelas chamas gozou de uma veneração especial, e os que o leram e releram naquela remota província começaram a esquecer que o autor somente formulou aquela doutrina para melhor poder refutá-la. Um século mais tarde, Aureliano, coadjutor de Aquileia, soube que nas margens do Danúbio a novíssima seita dos monótonos, também chamados de anulares, professava que a história é um círculo e que nada é que não tenha sido e não será. Nas montanhas a roda e a serpente tinham alijado a cruz. Todos temiam, mas todos se confortavam com o boato de que João de Panônia, que se distinguira por um tratado sobre o sétimo atributo de Deus, ia impugnar tão abominável heresia. Aureliano deplorou essas notícias, sobretudo a última. Sabia que em matéria teológica não há novidade sem risco. Depois refletiu que a tese de um tempo circular era demasiado ímpar, demasiado assombrosa, para que o risco fosse grave. As heresias que devemos temer são as que podem se confundir com a ortodoxia. Feriu-o, mas a intervenção, a intrusão de João de Panônia. 2 anos antes, este usurpara com seu verboso de sétima affectione dei civi de a eternitate, um assunto de especialidade de Aureliano. Agora, como se o problema do tempo lhe pertencesse, ia retificar, talvez com argumentos de Procausto, com triagas mais temíveis que a serpente, os anulares. Naquela noite, Aureliano repassou as páginas do antigo diálogo de Plutarco sobre a cessação dos oráculos. No parágrafo 29, leu uma zombaria contra os estoicos que defendem um ciclo infindável de mundos com infinitos sóis, luas, Apolos, Dianas e Poseidons. O achado lhe pareceu um prognóstico favorável. Resolveu se adiantar a João de Panônia e refutar os heréticos da roda. Há quem busque o amor de uma mulher para que se esquecer dela, para não pensar mais nela. Aureliano, da mesma maneira, queria superar João de Panônia, para se curar do rancor que esse lhe infundia, não para lhe fazer o mal. Temperado pelo simples trabalho, pela fabricação de silogismos e pela invenção de injúrias, pelos nego e os autem e os nequacon, conseguiu esquecer o rancor. Construiu vastos e quase inextricáveis períodos, obstruídos por incisos em que a negligência e o solecismo pareciam formas de desdém. Fez da cacofonia um instrumento. Previu que João fulminaria os anulares com gravidade profética. Optou para não coincidir com ele, pelo escárnio. Agostinho escrevera que Jesus é a via reta que nos salva do labirinto circular e em que andam os ímpios,
Aureliano, laboriosamente trivial, equiparou-os a Ixião ao fígado de Prometeu, a Sísifo, aquele rei de Tebas que viu 2 sóis, a tartamudez, a papagaios, espelhos, ecos, mulas de Nora, silogismos, bicornes. As fábulas gentílicas perduravam rebaixadas a adornos. Como todo possuidor de uma biblioteca, Aureliano se sabia culpado de não conhecê-la até o fim. Essa controvérsia permitiu-lhe fazer jus a muitos livros que pareciam repreendê-lo por sua incúria. Assim, conseguiu engastar uma passagem da obra De Principiis de Orígenes, na qual se nega que Judas Iscariote tornará a vender o Senhor. E Paulo a presenciar em Jerusalém o martírio de Estevão, e outra das acadêmica priora de Cícero, onde este zomba de que imaginam que enquanto ele conversava com Lúculo, outros Lúculos e outros Cíceros, em número infindável, dizem pontualmente o mesmo, em infinitos mundos idênticos. Além disso, esgrimiu contra os monótonos o texto de Plutarco e denunciou o escândalo de que para um idólatra valesse mais o lumen naturae que para eles a palavra de Deus. 9 dias exigiu dele esse trabalho. No 10º, remeteram-lhe uma cópia da refutação de João de Panônia. Era quase irrisoriamente breve. Aureliano olhou-a com desdém e depois com temor. A primeira parte glossava os versículos finais do capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, onde se diz que Jesus não foi sacrificado muitas vezes desde o princípio do mundo, mas agora uma única vez na consumação dos séculos. A segunda alegava o preceito bíblico sobre as vãs repetições dos gentios, Mateus 6 e 7. E aquela passagem do livro 7 de Plínio que ressalta não haver no desmensurado universo 2 rostos iguais. João de Panônia declarava que tampouco há 2 almas e que o pecado mais vil é precioso como o sangue que por ele verteu Jesus Cristo. O ato de um só homem, afirmou, pesa mais que os 9 céus concêntricos, e imaginar que ele possa se perder e voltar é uma esplêndida frivolidade. O tempo não refaz o que perdemos. A eternidade guarda-o para a glória e também para o fogo. O tratado era límpido, universal. Não parecia redigido por uma pessoa concreta, mas por qualquer homem, ou talvez por todos os homens. Aureliano sentiu uma humilhação quase física. Pensou destruir ou refazer seu próprio trabalho. Depois, com rancorosa probidade, enviou-a a Roma, sem modificar uma letra. Meses mais tarde, quando se reuniu ao concílio de Pérgamo, o teólogo encarregado de impugnar os erros dos monótonos foi previsivelmente João de Panônia. Sua douta e comedida refutação bastou para que Euforbo heresiarca fosse condenado à fogueira. Isto aconteceu e voltará a acontecer, disse Euforbo. Não acendeis uma pira, acendeis um labirinto de fogo. Se aqui se unissem todas as fogueiras que fui, não caberiam na terra e ficariam cegos os anjos. Isso eu disse muitas vezes. Depois gritou, porque as chamas o atingiram. Caiu a roda diante da cruz. Nota do autor. Nas cruzes rúnicas, os 2 emblemas inimigos convivem entrelaçados. Fim da nota. Mas Aureliano ou João prosseguiram sua batalha secreta. Os 2 militavam no mesmo exército, almejavam o mesmo galardão, guerreavam contra o mesmo inimigo, mas Aureliano não escreveu uma palavra que, inconfessavelmente, não propendesse
a superar João. O duelo deles foi invisível. Se os volumosos índices não me enganam, não figura uma única vez o nome do outro, mas muitos tomos de Aureliano que a patrologia de Migne entesoura. Das obras de João só perduraram 20 palavras. Os dois desaprovaram os anátemas do Segundo Concílio de Constantinopla. Os dois perseguiram os arianos que negavam a geração eterna do Filho. Os dois testemunharam a ortodoxia da topografia cristiana de Cosmas, que ensina que a Terra é quadrangular, como o tabernáculo hebreu. Infelizmente, pelos 4 cantos da Terra, graçou outra tempestuosa heresia, oriunda do Egito ou da Ásia, porque os testemunhos de Fenen Abassué não querem admitir as razões de Harnack. Infestou as províncias orientais e ergueu santuários na Macedônia, em Cartago e Tréveres. Parecia estar em toda parte. Disseram que a diocese na Bretanha, os crucifixos tinham sido invertidos e que a imagem do Senhor em Cesária foram suplantadas por um espelho. O espelho e o óbolo eram os emblemas dos novos cismáticos. A história os conhece por muitos nomes: especulares, abismais, cainitas, mas de todos o mais aceito é histriões, dado por Aureliano e que eles com atrevimento adotaram. Na Frígia chamaram-nos simulacros e também na Dardânia. João Damasceno chamou-os formas, e é justo observar que a passagem foi recusada por Erfjord. Não há heresiólogo que não relate com estupefatação seus desmedidos costumes. Muitos histriões professaram o asceticismo. Um se mutilou como Orígenes. Outros moraram sob a terra, em cloacas. Outros arrancaram os próprios olhos. Outros, os Nabucodonosores de Nítria, pastavam como os bois e seus pelos cresciam feito penas de águia. Da mortificação e do rigor passavam muitas vezes ao ciúme. Certas comunidades toleravam o roubo, outras o homicídio, outras a sodomia, o incesto e o bestialismo. Todas eram blasfêmias, maldiziam não só o Deus do cristianismo, mas também as divindades arcanas de seu próprio panteão. Maquinaram livros sagrados, cujo desaparecimento os doutos deploraram. Sir Thomas Browne, por volta de 1658, escreveu: o tempo aniquilou os ambiciosos evangelhos histriônicos, não as injúrias, como que se fustigou sua impiedade. Erfjord sugeriu que essas injúrias, preservadas num códice grego, são os evangelhos perdidos. Isto se torna incompreensível se ignorarmos a cosmologia dos histriões. Nos livros herméticos está escrito que o que há embaixo é igual ao que há em cima, e o que há em cima é igual ao que há embaixo. No Zohar, que o mundo inferior é reflexo do superior. Os histriões fundaram sua doutrina sobre uma perversão dessa ideia. Recorreram a Mateus 6,12. Perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos a nossos devedores. E 11,12. O reino dos céus sofre violência. Para demonstrar que a terra influiu no céu, e a Coríntios 1, 13 e 12, vamos agora pôr espelho na obscuridade, para demonstrar que tudo o que vemos é falso. Talvez contaminados pelos monótonos, imaginaram que todo homem é dois homens e que o verdadeiro é outro, o que está no céu.
Também imaginaram que nossos atos projetam um reflexo invertido, de modo que se velamos, o outro dorme, se fornicamos, o outro é casto, se roubamos, o outro é generoso. Mortos nós nos uniremos a ele e seremos ele. Algum eco dessas doutrinas perdurou em Blois. Outros histriões pensaram que o mundo acabaria quando se esgotasse o número de suas possibilidades. Uma vez que não pode haver repetições, o justo deve eliminar, cometer os atos mais infames, para que estes não manchem o futuro e para acelerar o advento do reinado de Jesus. Esse artigo foi negado por outras seitas, que defenderam que a história do mundo deve se cumprir em cada homem. Os demais, como Pitágoras, deverão transmigrar por muitos corpos antes de obter a libertação. Alguns dos proteicos, no fim de uma única vida, são leões, são dragões, são javalis, são água e não uma árvore. Demóstenes relata a purificação pelo lodo e a que eram submetidos os iniciados. Nos mistérios órficos, os proteicos analogamente buscaram a purificação pelo mal. Entenderam como Carpócrates que ninguém sairá da prisão até pagar o último óbolo. Lucas 12:59. E costumavam embair os penitentes como este outro versículo: Eu vim para que os homens tenham vida e para que os tenham em abundância. João 10:10. Também diziam que não ser um malvado é uma soberba satânica. Muitos e muitas divergentes mitologias foram urgidas pelos histriões. Alguns prepagaram o asceticismo, outros a licença, todos a confusão. Teopompo, histrião de Berenice, negou todas as fábulas, diz que cada homem é um órgão projetado pela divindade para sentir o mundo. Os hereges da diocese de Aureliano eram dos que afirmavam que o tempo não tolera repetições, não dos que afirmavam que todo ato se reflete no céu. Essa circunstância era esquisita. Num informe às autoridades romanas, Aureliano a mencionou. O prelado que receberia o informe era confessor da imperatriz. Ninguém ignorava que esse ministério exigente lhe impedia as íntimas delícias da teologia especulativa. Seu escritório e seu secretário, antigo colaborador de João de Panônia, agora brigado com ele, gozava de renome de pontualíssimo inquisidor de heterodoxias. Aureliano acrescentou uma exposição de heresia histriônica. Tal como esta se dava nos conventículos de Gênova de Aquileia. Redigiu alguns parágrafos quando quis escrever a tese atroz de que não há dois instantes iguais, sua pena se deteve. Não deu com a fórmula necessária. As admonições da nova doutrina: queres ver o que não viram os olhos humanos? Olha a lua. Queres ouvir o que os ouvidos não ouviram? Ouve o grito do pássaro. Queres tocar o que as mãos não tocaram? Toca a terra. Na verdade, digo que Deus deve ainda criar o mundo. Eram afetadas demais e metafóricas demais para a transcrição. De repente, uma oração de 20 palavras se apresentou ao seu espírito. Escreveu-a. Prazeroso, imediatamente depois, inquietou-se a suspeita de que eram de outrem. No dia seguinte, lembrou que a letra antes no Adversos Anulares, composto por João de Panônia, verificou a citação, ali estava. A incerteza atormentou. Variar ou suprimir aquelas palavras era debilitar a expressão. Deixá-las era plagiar um homem a quem a abominava. Indicar a fonte era denunciá-lo.
implorou o socorro divino. Por volta do início do segundo crepúsculo, seu anjo da guarda deitou-lhe uma solução intermediária. Aureliano conservou as palavras, mas antepôs este verso: o que os heresiarcas agora ladram, para a confusão da fé, foi dito nesse século, pois um varão doutíssimo, com mais ligeireza que culpa. Depois aconteceu o temido, o esperado, o incrível e inevitável. Aureliano teve de declarar quem era esse varão. João de Panônia foi acusador de professar opiniões heréticas. 4 meses mais tarde, um ferreiro de Aventino, alucinado pelas falácias dos histriões, colocou sobre os ombros do seu filho pequeno uma grande esfera de ferro, para que seu duplo voasse. O menino morreu. O horror gerado por esse crime impôs uma incontestável severidade aos juízes de João. Este não quis se retratar, repetiu que negar sua proposição era incorrer na pestilenta heresia dos monótonos. Não entendeu, não quis entender, que falar dos monótonos era falar do já esquecido. Com insistência algo senil, foi pródigo nos períodos mais brilhantes de suas velhas polêmicas. Os juízes nem sequer ouviam o que um dia os arrebatara. Em vez de tratar de purificar-se da mais leve mácula do historionismo, reforçou-se para demonstrar que a proposição de que o acusava era rigorosamente ortodoxa. Discutiu com os homens de cujo juízo dependia de sua sorte e cometeu a máxima inabilidade de fazê-lo com engenho e ironia. No dia 26 de outubro, ao término de uma discussão que durou mais de 3 dias, talvez 3 noites, sentenciaram-no a morrer na fogueira. Aureliano presenciou a execução porque não fazê-lo era confessar-se culpado. O lugar do suplício era uma colina em cujo verde cume havia um pau fincado profundamente no chão, e em torno muitos feixes de lenha. Um ministro leu a sentença do tribunal. Sob o sol do meio-dia, João da Panônia jazia com o rosto no pó, lançando uivos bestiais. Arranhava a terra, mas os algozes arrancaram-no, despiram-no e, por fim, o amarraram ao pelourinho. Em sua cabeça puseram uma coroa de palha untada de enxofre. Ao lado, um exemplar do pestilento Adversus Anulares. Chovera, era a noite anterior e a lenha ardia mal. João de Panônia rezou em grego e depois, num idioma desconhecido, a fogueira já ia devorá-la. Quando Aureliano se atreveu a erguer os olhos, as labaredas ardentes se divertiram e se detiveram. Aureliano viu pela primeira e última vez o rosto odiado. Lembrou-lhe o de alguém, mas não conseguiu precisar de quem. Depois as chamas engoliram-no, depois gritou e foi com um incêndio gritasse. Plutarco relatou que Júlio César chorou a morte de Pompeu. Aureliano não chorou a de João, mas sentiu o que sentiria um homem curado de uma doença incurável, que já fosse uma parte de sua vida em Aquileia. Em Éfeso, em Macedônia, deixou que sobre ele passassem os anos. Buscou os árduos limites do império, os pântanos pegajosos e os desertos contemplativos para que a solidão o ajudasse a entender seu destino. Numa cela mauritana,
na noite assombrada de leões, repensou a complexa acusação contra João de Panônia e justificou pela enésima vez o veredicto. Mas lhe custou justificar sua tortuosa denúncia. Em Rus Aldir, pregou o anacrônico sermão Luz das Luzes, acesa na carne de um réprobo. Em Imbérnia, numa das choças de um mosteiro cercado pelas selvas, surpreendeu-no. Uma noite, por volta da alvorada, o ruído da chuva lembrou uma noite romana em que o surpreenderam também esse ruído minucioso. Um raio ao meio-dia incendiou as árvores e Aureliano conseguiu morrer como João morrera. O final da história só pode ser contado por metáforas, uma vez que se passa no reino dos céus, onde não há tempo. Talvez coubesse dizer que Aureliano conversou com Deus e que este se interessa tão pouco pelas diferenças religiosas que o tomou por João de Panônia. Isso, no entanto, insinuaria uma confusão da morte e da mente divina. É mais correto dizer que, no paraíso, Aureliano soube que, para a insondável divindade, ele e João de Panônia, o ortodoxo e o herege, o abominador e o abominado, o acusador e a vítima, constituíam uma única pessoa.